Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, teremos uma coletânea com os relatos do seu Raimundo, que trabalhou por anos como jardineiro nos cemitérios de São Paulo. Então fiquem agora com os relatos do Senhor Raimundo. Olá Feliciano, prazer. Eu me chamo Edna e vou contar relatos que aconteceram com o meu pai, o Senhor Raimundo, que hoje tem mais de 70 anos. O meu pai trabalhou por muito tempo como jardineiro nos cemitérios de São Paulo. Ele trabalhou em quase todos os cemitérios da capital. Até nos cemitérios particulares ele chegou a trabalhar. E nesses cemitérios ele viu e vivenciou muitas coisas sobrenaturais que ele sempre nos contava. E vendo os relatos aqui do seu canal, eu decidi enviar para os inscritos ouvirem os relatos que o meu pai presenciou. Nessa época que aconteceu esse fato, eu estava trabalhando em um dos cemitérios mais famosos de São Paulo. O ambiente era um local bom de trabalhar, mas infelizmente havia um profissional que estava trabalhando junto comigo que só pegava no meu pé. Ele era um jardineiro mais antigo e ele achava que entendia de todas as coisas referentes à jardinagem. Eu não podia ter voz ativa e nem dar opiniões. Então, conversando com o administrador do cemitério, se ele poderia me passar para outro posto de trabalho. E assim logo eu fui informado da minha transferência para outro cemitério aqui da capital. Eu já havia trabalhado nesse cemitério. Eu fiz alguns trabalhos durante alguns meses e depois ia para outro local. E assim eu ficaria fixo nesse cemitério por algum tempo. Eu estava trabalhando em certa vez em uma manhã em um jardim. Seria serviço tranquilo para o dia todo. Um casal se aproximou e começou a conversar comigo. Era uma senhora de aproximadamente uns 60 anos acompanhada do seu esposo. Eles queriam saber se eles poderiam pegar um pouco de terra de cemitério do local onde eu estava cavando. Então eu informei que iria perguntar para alguém do cemitério se eu poderia doar um pouco de terra para esse casal. Eu chamei um coveiro que estava trabalhando próximo do local onde eu estava. Ele disse que eles poderiam pegar um pouco de terra. Essa senhora então retirou uma embalagem de dentro da sua bolsa e com uma pá o seu esposo começou a encher com terra de cemitério. E quando haviam pegado uma quantidade boa, eles agradeceram. Então eu perguntei para o casal onde eles iriam utilizar aquela terra. Essa senhora veio mais próxima de mim e começou a falar baixo. Eu já não sei mais o que eu faço. Eu deixo alguns vasos na frente da minha casa. E a rua da minha casa não é uma rua muito movimentada. Nessa rua existem comércios. Há poucas casas. Só que quando eu deixo meus vasos na frente da minha casa, ficam ali por alguns dias e logo os vasos somem. E nós não sabemos dizer quem é essa pessoa que está fazendo isso, praticando esses furtos. Eu até comentei que era uma coisa muito triste, que a pessoa não tinha nem a paz de deixar um vaso na frente da sua casa. Essa mulher disse que faria algo, e se tivesse resultado, ela voltaria lá no cemitério para me contar. O casal saiu de mãos dadas, levando aquela embalagem com terra de cemitério. Eu não vou precisar aqui quantos dias se passaram. Eu até havia esquecido desse assunto. Até que quando eu voltei do horário de almoço em certo dia, um dos jardineiros me disse que uma senhora havia me procurado no horário do almoço e disse que voltaria na parte da tarde para falar comigo. De imediato eu não me recordei dessa senhora. Por volta de umas 2 horas da tarde, essa mulher voltou para o cemitério. Logo foi contar tudo o que aconteceu. Essa senhora eu irei chamar aqui de Dona Idalina. A Dona Idalina me contou que ela frequentava uma comunidade católica, que era uma comunidade até que pequena. A maioria das pessoas que frequentavam essa comunidade era do bairro em que eles moravam. Como eu disse anteriormente, na rua da casa dela era uma região que tinha muitas lojas e comércios. Ela tinha muita amizade com as pessoas do bairro, e principalmente com 3 vizinhas que moravam na rua da casa dela.
e ela e as três sempre iam juntas à missa, a grupos de orações e faziam círculos de oração. Ela sempre contava o assunto dos vasos. As amigas dela também ficavam indignadas com isso. A Maria, a Rosa e a Joana. A Joana era mais próxima da Dona Idalina, pois a Dona Joana morava na rua de trás da casa da Dona Idalina. E quase sempre, uma ia na casa da outra para tomar um café, para jantar e almoçar, visto também que a Dona Joana já era viúva há muito tempo. A Dona Idalina disse que fez o seguinte: pegou 7 vasos, encheu com terra de cemitério, foi plantando mudas diferentes. Ela pegou 2 vasos e colocou na frente da sua casa. E no outro dia de manhã, quando eles saíram, os vasos não estavam mais lá. Ela pegou mais 2 vasos e colocou no mesmo local. E se passaram mais 2 dias, e como de costume, os vasos não estavam mais na frente da casa dela. Ela fez isso por 3 vezes, até que sobrou apenas um vaso. Então ela pegou esse vaso e colocou do lado do portão. E mesmo assim, no outro dia, o vaso sumiu. Nessa época desse relato, não é como hoje que quase todas as ruas têm câmeras. E o que mais chamava atenção era que na rua ficava um guarda noturno andando a pé. Ele era pago pelos comerciantes que tinham os comércios na rua. E quando ela e seu marido perguntavam para esse guarda, ele dizia que não havia visto ninguém pegando nada. Mas como ele não recebia do casal, ele não tomava atitude. Se passou 20 dias e ela até havia começado a esquecer do assunto. Só que uma coisa chamou a atenção dela. A Joana, como eu disse, era comum que ela fosse visitar a Dona Idalina e vice-versa. Só que já faziam 6 dias que a Dona Idalina não via a Dona Joana. Nem na missa de domingo ela havia ido. Então a Dona Idalina foi visitar a Dona Joana. Ela chegou na casa da Dona Joana, bateu palmas e a Dona Joana não saiu. Quem saiu lá de dentro foi uma das suas filhas. Ela pediu para que a Dona Idalina entrasse e se sentasse no sofá. E não demorou muito que essa moça voltasse e pedisse para que a Dona Idalina entrasse no quarto da Dona Joana. Quando ela entrou no quarto da Dona Joana, a Dona Joana estava com os olhos arregalados. Ela estava fixa olhando para a parede. A filha da Dona Joana começou a contar que há dias a mãe dela havia sofrido um surto. Ela foi levada até o hospital e teve que ser medicada. E lá no hospital, ela gritava. Ela dizia, uma hora que tinha uma criança nos pés da cama, outra hora que tinha um homem na porta do quarto, outra hora que tinham pessoas batendo na porta, que uma mulher tentou enforcar ela enquanto ela estava dormindo. Então a Dona Idalina chegou próximo da Dona Joana e ela estava lá parada. Quando a Dona Joana olhou para a Dona Idalina, ela conheceu a sua amiga e começou a chorar. Ela começou a pedir ajuda. Eu não estou aguentando mais. Enquanto eu estou falando com você aqui, tem um homem do meu lado. Ele está me xingando e ofendendo, falando palavrões. Que essas pessoas que estavam perseguindo ela diziam que queriam de volta a terra. Foi então que a Dona Idalina perguntou, terra? Mas que terra é essa? Joana, você não sabe de nada do que aconteceu com os meus vasos? A Dona Joana começou então a chorar, dizendo, fui eu que peguei os seus vasos. Eu saía de madrugada antes que todo mundo saísse para ir comprar pão na padaria. Eu pegava os seus vasos e colocava dentro de uma sacola. Isso era um jeito de provocar você, pois eu não aceito que você tenha o seu marido, pois eu sou viúva, não tenho ninguém que me acompanhe. A minha filha mesmo só veio ficar comigo depois que soube que eu estava doente. A Dona Idalina disse que se encheu com um sentimento de tristeza no seu peito. E então ela falou, olha, isso que você fez é imperdoável. Infelizmente o seu marido já é falecido. E isso não é culpa minha. Isso aí é inveja que você está sentindo. Só que você foi pega, minha amiga. Eu fui no cemitério e peguei terra de cemitério. E os vasos que você pegou na frente da minha casa tinham terra de cemitério. A Dona Joana começou a gritar e a xingar a Dona Idalina. A filha dela entrou no quarto e teve até que segurar para que ela não se levantasse da cama. Então a Dona Idalina olhou sério para ela e disse,
A partir de hoje, você não se considere mais como minha amiga. Não me visite mais e não espere mais que eu a visite. E saiu da casa. Resumindo a história, as duas não tiveram mais amizade. A dona Joana foi morar com a sua filha. Ela chegou até a enviar uma carta pedindo perdão para a dona Idalina, que respondeu dizendo que ela já havia sido perdoada. E não demorou muito para que ela falecesse. Quando a dona Idalina me contou todos esses fatos, eu fiquei ali paralisado. Mas fica a questão: quem está errado? A dona Idalina de colocar terra de cemitério para pegar a pessoa que estava furtando os seus vasos? Ou a dona Joana, que estava fazendo aquilo para punir a dona Idalina por ela ser feliz e estar com seu marido? Depois desse fato, eu vi a dona Idalina por mais algumas vezes no cemitério. Eu não sei dizer o que aconteceu com ela. Olá, Feliciano. Já faz algum tempo que eu não envio relatos do meu pai para o canal. O meu pai esteve doente há dias atrás. Ele está melhor, graças a Deus. Decidimos enviar mais relatos que aconteceram com o meu pai. Como eu contei nos vídeos anteriores, o meu pai trabalhou por anos nos cemitérios de São Paulo, o Sr. Raimundo Malaquias. O meu pai já é um senhor idoso e vivenciou muitas coisas durante todo esse tempo trabalhando como jardineiro. O meu pai trabalhou em um dos cemitérios particulares aqui de São Paulo. Já fazia muitos anos que ele trabalhava pela Prefeitura de São Paulo, mas ele fazia alguns extras para pessoas que ele conhecia. Uma dessas famílias que ele conhecia era uma família oriental. Quando eu iniciei meu trabalho em um dos cemitérios particulares aqui de São Paulo, eu conheci uma família. Essa família havia chegado do Japão há 20 anos e estavam morando aqui em São Paulo. Eles tinham uma condição financeira muito boa, mas tinham fama de ser uma família pão dura. Era difícil você tirar um trocado deles. Eles sempre me pediam favores para que eu cuidasse dos túmulos de sua família. Esse túmulo da família é em um cemitério particular aqui na capital. Nesse dia, eu estava arrumando alguns túmulos e cuidando do jardim para esse cemitério particular. Eu havia recebido adiantado um valor de uma família quando eu encontrei com esse casal, a dona Sura e o Sr. Haruki. Eles eram pessoas simpáticas, e o que chamava a atenção era que os dois tinham uma baixa estatura. Eu sempre conversava com eles quando eu os via lá no cemitério. Eu estava fazendo esses trabalhos e eles vieram conversar comigo e me pediram um favor: se eu poderia organizar o túmulo da família para eles. Eu disse que estava ocupado naquela tarde, que eu só poderia fazer isso na próxima vez, e eles insistiram para que eu organizasse o túmulo. Eu disse então que teria que cobrar. A dona Sura ficou meio séria e pensativa e cochichou no ouvido do seu esposo. Perguntou qual valor eu cobraria. Eu não lembro bem qual o valor da época, pois faz muitos anos, mas eu cobrei um valor abaixo do que eu pedia. Eles então pechincharam e fechamos um valor. Eles foram embora e eu terminei os afazeres ao qual eu já havia recebido, e eu fui organizar o túmulo da família. Eu fiz a arrumação das flores e arrumei tudo que tinha no túmulo. Lavei, deixei o túmulo bem apresentável. Se passou 15 dias e eu novamente voltei no cemitério. E quando eu estava fazendo um afazer, eu vi que o casal vinha se aproximando. Só que quando eles chegaram na metade do caminho e me viram de longe, eles desviaram o caminho e foram embora. Eu estranhei e continuei as minhas tarefas, e isso durou por mais 4 vezes. Quando eles me viam lá no cemitério, eles fugiam. Até que um dia, quando eles estavam chegando no cemitério, não teve jeito, eles deram de frente comigo, e eu fui logo conversando com eles. Não cobrei de primeira, mas assim que trocamos algumas palavras, eu perguntei sobre o valor que eles me deviam. Eles desconversaram, dizendo que não se lembravam de ter combinado nenhum valor, e eu disse que o combinado não sairia caro, pois eu tinha trabalhado até um pouco mais tarde. Eu havia chegado muito tarde na minha casa.
O Sr. Haruki chegou até a gritar comigo dizendo que eles não deviam nada para mim, e eu disse que sim, tanto que eles estavam desviando o caminho e fugindo de mim quando me viam no cemitério. A Dona Sora ficou totalmente irritada e quase me agrediu. Eu disse que eles poderiam deixar, mas que eles não contassem mais com a minha ajuda, e muito menos com os meus trabalhos. Os dois entraram no cemitério e eu saí e fui embora para minha casa. Nisso se passou cerca de 2 meses. Outra vez eu estava trabalhando para esse cemitério particular, fazendo trabalhos lá dentro do cemitério, quando de repente o Sr. Haruki veio falar comigo. Ele chegou próximo de mim, com o olhar, você via que ele estava envergonhado. Eu conversei com ele normalmente. Eu vi que ele estava triste e perguntei, tudo bem com o senhor, Sr. Haruki? Ele me olhou e disse, nada bem, Raimundo. A minha esposa está doente há dias, e por isso eu vim falar com você. Ele confidenciou que a Dona Sora, há dias ela estava na cama, há aproximadamente uns 45 dias. Ela estava tendo pesadelos constantes que estavam atormentando ela, fazendo com que ela ficasse perturbada, que ela sonhava diariamente com seus ancestrais falecidos que estavam sepultados no túmulo da família. Depois disso, as coisas começaram a piorar, pois a Dona Sora começou a ver esses familiares dentro da sua casa. Quando ela estava sozinha em casa, ou em um cômodo separado, ela gritava, e quando alguém da família chegava, ela estava desesperada, dizendo que estava vendo algum familiar. O Sr. Haruki disse até que não acreditava na sua esposa, que achava que ela estava apenas com algum transtorno, até que ele mesmo viu. Ele disse que uma certa vez, a Dona Sora acordou assustada. Ele foi correndo para o quarto e abraçou a sua esposa. Ela apontava para a janela e dizia que o pai dele estava do lado de fora. O pai dele era um dos familiares que havia sido sepultado naquele túmulo. Ele disse que tentou confortá-la, dizendo que não havia ninguém. Só que quando ele olhou para o lado de fora da janela, ele disse que viu nitidamente a silhueta de um homem, e ele tinha certeza que era o seu pai, pois o seu pai estava usando uma vestimenta que era uma das suas favoritas, e ao qual ele foi sepultado. O Sr. Haruki disse que na hora ele teve uma vontade grande de gritar, mas para não assustar ainda mais a sua esposa, ele fechou os olhos por alguns minutos e quando abriu, o seu pai já não estava mais naquela janela. A partir daí, além da sua esposa, os seus netos, quando visitavam os seus avós, também ficavam perturbados. As crianças não tinham paz, não conseguiam dormir. Eles não conseguiam decifrar de onde vinham essas energias. Eles até chegaram a chamar um sacerdote para purificar a casa. E esse sacerdote fez a purificação da casa. Ele disse que os espíritos estavam acompanhando eles, e esses espíritos emanavam uma energia, que era algo que eles haviam feito, que eles deveriam corrigir, pois senão a Dona Sora poderia até não voltar mais ao normal, ou pior, até falecer. O Sr. Haruki ficou pensando por dias, até que ele se lembrou de algo que havia acontecido há dias atrás. Ele se lembrou que havia um pedido para que eu cuidasse do túmulo, e que eles não me pagavam. Quando ele disse isso para o sacerdote disse que era para que ele me procurasse e que pedisse perdão. Quando o Sr. Haruki terminou de contar essa história, eu não sei porquê, mas eu me emocionei muito, como se eu estivesse sentindo o que aquele homem estava passando. Eu disse que não guardava mágoa, que apesar de tudo, eu considerava o casal. Eu disse a ele que iria orar pela sua esposa e que eu tinha certeza que ela ficaria bem. Ele retirou do bolso um valor e me entregou. Eu disse que não precisava, e ele insistiu dizendo que os seus ancestrais só ficariam descansados se eu recebesse aquele valor. Eu recebi e agradeci. Eu não vi mais o Sr. Haruki e nem a Dona Sora depois daquele dia, mas eu pedi para que um amigo, que conhecia um familiar dessa família, e ele perguntou da Dona Sora, e esse amigo me disse que a Dona Sora havia melhorado, mas que ela não foi mais a mesma depois desse acontecido. Eu fiquei por muito tempo pensando se eu tinha culpa em algo,
Mas eu sei que não, pois eu fiz o trabalho. E quem trabalha tem que receber, principalmente o combinado. E às vezes a espiritualidade pode cobrar, independentemente da sua religião, da sua crença ou de onde você vem. Obrigado, Feliciano. Se você compartilhar mais um dos relatos que meu pai vivenciou quando ele trabalhou nos cemitérios aqui de São Paulo. Eu fiquei muito feliz com os vídeos anteriores e ainda mais com os comentários dos inscritos do canal. Comentários até de algumas pessoas que disseram conhecer o meu pai. Que Deus abençoe você, a sua família, também a cada inscrito e membro do seu canal, A Hora do Além. Obrigado, Feliciano, por você trazer mais 2 relatos do meu pai aqui para o canal. Espero que os inscritos tenham gostado e que você também. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia. Muito obrigado, Senhor Raimundo, por compartilhar seus relatos aqui no canal. Obrigado também a você, Edna, por ter editado e enviado os relatos aqui para nós. Eu gostaria de agradecer a todos que ajudaram nesse vídeo. Gostaria de agradecer os membros do canal, todos os inscritos do canal, os amigos que sempre estão compartilhando, deixando like e comentando nos vídeos. Que Deus abençoe a cada um de vocês e suas famílias e também de quem está chegando hoje aqui no canal. Até o próximo vídeo.